Graça e paz, meus amados irmãos, amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos Doze, e eu quero compartilhar com os amados o tema, a Bíblia Sagrada. O Salmo 119, versículo de número 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia Sagrada. Meu amado irmão, meu amigo, a Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita ao longo de 16 séculos. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por cerca de mais de 40 escritores. A Bíblia Sagrada, ela é formada de o Velho e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele contém 39 livros. Os livros do Velho Testamento, eles são classificados de lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento, ele contém 27 livros. Os livros do Novo Testamento, eles são classificados de biografia, história, doutrina e profecia. A Bíblia Sagrada, ela contém 1189 capítulos. O Velho Testamento, ele contém 929 capítulos. Quantos capítulos contém o Novo Testamento? O Novo Testamento contém 260 capítulos. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita em que ano? E por quem? 1250 depois de Cristo, por Hugo Santo, caro abade dominicano, estudioso das Escrituras. Os capítulos da Bíblia estão divididos em quantos versículos? 31.173 versículos. Quantos versículos contém o Velho Testamento? 23.214. Quantos versículos contém o Novo Testamento? 7.959. A divisão do Antigo Testamento em versículos foi feita em qual ano e por quem? 1445, pelo Rabi Mardoqueu Natan. A divisão do Novo Testamento em versículos foi feita em qual ano e por quem? 1551, por Robert Stevens, um impressor de Paris. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, segundo a tradição, qual é o livro mais velho da Bíblia? A sua autoria é atribuída a quem? O livro mais velho da Bíblia é Jó. A sua autoria é atribuída a Moisés. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Quantos versículos ele tem? É o Salmo de número 119, ele tem 176 versículos.
Qual é o menor capítulo da Bíblia? E quantos versículos ele tem? O Salmo de número 117, e ele tem 2 versículos. Quais são os livros da Bíblia que não contém a palavra Deus? O livro de Esther e o livro de Cantares. Esses 2 livros, eles não contêm, você não acha escrito a palavra Deus. Quantas vezes está escrito a palavra Senhor na Bíblia? 8.000 vezes. Qual foi o primeiro livro a ser impresso no mundo? A Bíblia Sagrada. Você sabia disso? Isso aconteceu em que ano? 1452. Em qual lugar? Mainz, na Alemanha. E por quem? Por Gutenberg. A Bíblia de edição católica romana tem 73 livros, 7 a mais que a Bíblia usada pelos evangélicos. Estes são chamados apócrifos, que significa espúrio. Quais são eles? Tobias, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Judite, 1º e 2º Macabeus. A aprovação destes livros pela Igreja Romana se deu em qual ano? No Concílio de Trento, em 1546. De acordo com 2 Timóteo 3:16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, repreender, corrigir, para educação na justiça. Até o ano 2005, a Bíblia toda, ou em parte, achava-se traduzida em quantos tipos de linguagem? 2.377 das mais de 6.500 línguas existentes no mundo. Quais as profissões de Pedro e João? Eles eram pescadores. Lucas, médico. Paulo, doutor da lei, advogado. E Salomão era o rei de Israel. A Bíblia, ela foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. Então, meu irmão, a Bíblia, ela foi escrita no hebraico, no aramaico, e ela foi escrita no grego. Outra coisa também interessante é o Salmo. Os salmos são 150. 73 salmos foi escrito por Davi. 12 salmos escrito por Asaf. 11 salmos escrito por Coré. 2 salmos escrito por Salomão. 1 salmo escrito por Moisés, que é o salmo de número 90. E 1 salmo escrito por Etã. 50 salmos são anônimos. Nós não sabemos quem escreveu. O autor de toda a Bíblia é o Deus Pai. Jesus Cristo, ele é o tema central de toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E o Espírito Santo, ele é o intérprete de toda a Bíblia. Então, meu querido, a Bíblia, ela é o único livro que quando você lê, o autor está presente. A Bíblia Sagrada, ela é mais atualizada do que o jornal que sairá amanhã. Não esquece, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a Bíblia afastará você do pecado ou o pecado afastará você
da Bíblia. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando conosco. É Deus falando com o homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando com o homem, é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Então, a palavra de Deus, você pode crer, você pode confiar, porque no Velho Testamento está escrito que Deus não é homem para que minta, Deus, ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele falou que vai passar os céus, vai passar a terra, mas as palavras do Senhor não passará jamais. Os evangelhos, 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como boi, aquele que veio para servir. É o evangelho do servo. Mateus apresenta Jesus como leão, ele é rei, rei dos reis, senhor dos senhores. Marcos, boi, aquele que veio para servir e fala da humildade de Jesus. Lucas, é o filho do homem, é o homem perfeito. Jesus como homem, ele era 100% perfeito, como Deus, ele é a própria perfeição. E João, o amado, ele apresenta Jesus como águia, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é o próprio Deus. O Evangelho, ele é chamado de, no grego, boas novas, e na Bíblia ele é chamado o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino, o Evangelho da paz, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da salvação, o Evangelho da glória de Cristo, o Evangelho eterno. Então, meu querido, que você venha guardar a palavra de Deus, que você venha ler, que você venha meditar. A Bíblia fala, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O Senhor Jesus, ele fala, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. O salmista fala, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Mateus 7:24, Jesus fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, a um homem sensato e inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Que você venha guardar essa palavra. As pessoas fizeram o Enem, e esse é o Enem bíblico, viu? Para você conhecer, para você aprender essa matéria chamada Bíblia, que é a poderosa palavra de Deus, e que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Eu quero orar por você, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Continua, meu Pai, falando conosco, meu Deus, que nós venhamos, meu Pai, ficar aos pés de Gamaliel, mas também que nós venhamos ficar aos pés do Senhor como Maria, para aprender o profundo e o escondido. Meu Deus e meu Pai, abençoe esse ouvinte, meu Deus. Abençoa a casa dele, a família dele. Venha repreender todo o mal, Senhor. Vai destruindo toda a obra do diabo na vida dele, meu Pai. Que todo querer do diabo, que todo desejo do diabo, que toda vontade do diabo, que venha cair por terra na vida dele. E que ele possa, meu Pai, crer no Senhor, crer na sua palavra, e que ele venha aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Assim, meu Deus, eu profetizo a bênção, a cura, a saúde e o milagre, que ele venha receber, que ele venha tomar posse, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Fica com ele, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.